Bom, vamos lá, galera. Hoje a gente vai fazer um react sobre a oitiva, né? Que é uma audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados Federais para saber se vão caçar o mandato do Chiquinho Brasão ou não. Chiquinho Brasão que está preso por conta do caso Marielle. E para novidade de nenhuma pessoa, a comissão extremamente esvaziada, né? Se fosse para prender ladrão pobre, tava todo mundo ali, suspeito, né? Pobre, tava todo mundo lá. Mas quando é um dos caras, você tá ligado, faltou deputado de direita, faltou deputado de esquerda. Mas enfim, por que a gente tá fazendo isso? É porque o Rivaldo Barbosa, ele fala dessa audiência e além dele falar, ele esboça certas reações, ele tá muito nervoso. Então ele acaba sendo ouvido, né? Até para falar a parte dele, a gente vai ouvir aqui. Lembrando que o Rivaldo Barbosa é um dos principais suspeitos de estar envolvido na execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E ele fala aqui para os deputados. Vamos acompanhar. 15 de julho de 2024, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior. Solicito que o senhor Rivaldo Barbosa declare oralmente a concordância com o termo. Excelência, eu declaro a concordância com o termo. Prometo falar a verdade, somente a verdade. Reforço que, em conformidade com o artigo 12, inciso 9, se a testemunha estiver acompanhada do advogado, este não poderá intervir ou influir de qualidade e modo nas perguntas e nas respostas, sendo-lhe permitido apenas consignar protesto ao presidente do Conselho em caso de abuso ou violação do direito. Ele está... Dr. Rivaldo está acompanhado do Dr. Marcelo Ferreira Advogado. de Souza. É isso, doutor Marcelo? Sim, senhor deputado, ciente. Passa a palavra à relatora, a deputada Jaque Rocha, para inquirir a testemunha. Uma boa tarde ao Rivaldo Barbosa, ao doutor Marcelo Ferreira. As perguntas aqui, elas são para produção e apoio técnico na relação e na elaboração do relatório da representação número 4 do Partido Socialismo e Liberdade em desfavor do deputado federal Chiquinho Brasão. O senhor Rivaldo Barbosa foi colocado como uma das testemunhas de defesa do deputado Chiquinho e eu começo agora a fazer as perguntas ao senhor para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos aqui na Comissão de Ética da Câmara Federal. Na sua opinião, Rivaldo, como que funciona hoje as milícias no estado do Rio de Janeiro? Nossa, chegou perguntando das milícias. Enquanto policial civil. Excelência, boa tarde, senhora. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, uma vez que no meu depoimento aos investigadores, eu não tive a possibilidade de falar como eu estou falando aqui para poder me defender. Eu agradeço a senhora pela essa possibilidade ao Congresso Nacional. Eu trabalho há 20 anos na Polícia Civil. Eu comecei logo que eu saí delegado, eu participei da área administrativa e em 2008 eu fui subsecretário de inteligência. E em 2012 fui convidado para ser o chefe da Delegacia de Homicídios. E a Delegacia de Homicídios, ela apura homicídios. Quem é responsável para apurar a organização criminosa, a DRACO, né? Milícia, é a Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Inquérito Especial. Ou seja, a Delegacia de Homicídio, ela apura o crime mais grave praticado pela milícia. Então, a milícia hoje no Rio de Janeiro é um câncer, é um mal, é uma coisa muito horrível que faz com que mortes aconteçam. E eu lutei muito
contra essas milícias. E hoje eu estou aqui em razão disso, em razão de eu ter brigado tanto quanto essas pessoas. Então, a milícia hoje no Rio de Janeiro é um câncer que faz com que muitas pessoas sejam mortas, inclusive a vereadora Marielle e o motorista Anderson. Dá pra ver que ele tá bastante nervoso, né? Também já há vários dias preso, né, velho? Rivaldo, a sua afirmação confirma que o crime que ocasionou o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson é fruto de uma perseguição política da milícia do Estado do Rio de Janeiro? Excelência, doutora Jaque Rocha, eu, na época que a vereadora Marielle e o motorista Anderson, eles foram mortos, eu era chefe da polícia. Quem conduziu toda a investigação foi o delegado Giniton Lage. E ele chegou com provas técnicas contra esse Rony Lessa. E o Rony Lessa é um miliciano. Então, eu acredito, diante disso, que ele, sim, fazendo parte da milícia, foi a milícia que matou a Marielle. O Rony Lessa, ele não fala que ele faz parte da milícia, ele fala que ele queria montar uma milícia, mas ele, logicamente, que ele tinha contato com milícia, né? Porque ali, no submundo do crime, todo mundo meio que se articula com todo mundo, né? Mas ele não era dono de uma milícia. Apesar de ter várias barracas, ter esses hábitos de miliciano também. Dá pra você colocar o Lessa de certa forma como miliciano, mas a principal atividade dele era pistolagem de aluguel. Rivaldo, e por que o senhor acha que o deputado federal Chiquinho Brazão o colocou como testemunha de defesa dele neste caso do qual ele foi denunciado pela PGR e também agora acatado sua denúncia pelo STF em uma prisão preventiva em relação ao caso Marielle Anderson? Excelência, eu aceitei o convite, eu poderia ter negado o convite. Eu poderia, sim, ter negado o convite. Mas eu fui denunciado. Aqui é um momento que eu tenho de falar com Vossa Excelência e com o mundo. Porque eu fui tirado da minha casa e me mataram e conduziram para cá e eu não fiz, a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa. Essa é uma possibilidade que eu tenho de falar, da minha família me ver, entendeu? Se eles colocaram, agora eu quero deixar uma coisa clara para a senhora aqui, olha, vou tirar os óculos. Olha, desde o dia 31 de maio de 1969, ou seja, o dia que eu nasci, eu nunca falei com nenhum irmão Brazão, nem falei algo pessoal, profissional, político, religioso, espiritual ou mesmo de lazer. Eu nunca falei com essas pessoas na minha vida. Na minha vida eu nunca falei com elas. Dá pra perceber que o Rivaldo tá fazendo a defesa dele aqui, né? Ele tá muito preocupado com os Brazão não, ou com provar não vínculo com o miliciano, ou se desvencilhar. Ele tá tentando fazer a defesa dele aqui. E é o direito do cara em qualquer momento também. Eu não existo pra eles. E eles não existem pra mim, com todo o respeito que eu tenho ao ser humano. Mas eu nunca na minha vida falei com essas pessoas. E outra, Excelência, quando me foram na minha casa, eu dei meu celular, dei o meu computador, dei tudo, dei senha, dei tudo. E sabe o que acontece, Excelência? Não encontraram nenhum contato meu com esses irmãos. Não encontraram nenhum contato comigo. E eu estou aqui quase 4 meses. E a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa com provas técnicas. Tá bastante alterado. Desculpa, Excelência, deputada Jaque, porque é a única vez que eu tenho para falar. Desculpa, viu, a minha emoção.
Senhor Rivaldo, durante a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, Vossa Excelência encontrou alguma evidência direta ou indireta que ligasse o deputado Chiquinho Brazão às atividades milicianas ou ao planejamento desse crime? Veja bem como política é um troço interessante, é muito de imagens, né, de simbolismos. O Partido dos Trabalhadores acabou incluindo para fazer o interrogatório do Rivaldo Barbosa, em questão em relação ao Chiquinho Brazão, que está sendo julgado aqui, uma mulher negra eleita, né, democraticamente, como assim, bem próximo do identitarismo que a Marielle tinha, né? Bem próximo. Senhora, essa é uma pergunta muito importante, mas que deve ser feita ao delegado que conduziu a investigação. Neste momento da morte, o delegado está lá embaixo, eu sou o chefe da polícia, eu tinha 170 delegacias. 170 delegacias. Então eu não posso responder. A única coisa que eu sei é que todos foram investigados. A única coisa que eu sei, inclusive os irmãos. É o que eu posso falar para Vossa Excelência. Então, o senhor confirma que já existia algum tipo de investigação, mesmo que indireta, dos irmãos Brazão neste caso? Sim, todos foram investigados. Todos foram investigados. Toda a linha que apareceu foi investigada. E essas investigações que o senhor afirma ter certeza de que elas existiam, qual era a principal motivação para Eu acho interessante. Chegasse no nome dos irmãos Brazão? Eu acho interessante essa pergunta, né? Tipo assim, qual que era a principal motivação para chegar no nome deles? E acredito que ela vai complementar depois falando assim, por que vocês descartaram? Seria envolvimento com milícia ou algum tipo de atividade ilícita? Por que eles seriam investigados e colocados com tanta certeza, como o senhor colocou, acerca do crime de Marielle e Anderson? Na verdade, o delegado Giniton, todas as informações que chegavam para a investigação, ele abria uma ala para que fosse investigada. É isso que eu falei para Vossa Excelência. E por que essas outras linhas foram abertas e a do deputado Chiquinho Brazão e dos irmãos Brazão não foram? Ah lá, complementou. Não foram, sim, Excelência. Pelo que eu soube até agora, inclusive pelo meu advogado, que houve quebra de sigilos. Que houve quebra de sigilos deles e da família toda. Olha, eu tô para falar uma coisa para vocês. O jornal Globo, ele publicou que o Giniton não foi depor porque disse que não tinha dinheiro para comprar um notebook, porque deixaram ele com salário mínimo, né? Porque ele tá com medida restritiva, ele tá com tornozeleira eletrônica e ele não foi depor. Mas me parece que que o Rivaldo tá dizendo que ele não sabia porque que eu apontando aqui que não sabe porque que o Giniton não seguiu essa linha, né? Excelência, só para falar com a senhora, eu não tenho nenhum contato com esses dois irmãos. Nunca tive na minha vida. Nunca na minha vida eu tive contato, com todo o respeito que eu tenho a eles. Mas eu nunca tive contato com eles. E nunca vou achar, nem materialmente, nem espiritualmente, porque eu nunca tive contato com essas pessoas. Com todo o respeito que eu tenho a eles. Durante as suas investigações, Rivaldo, assim como você falou que indicou o delegado que prendeu o Rony Lessa, né? Vossa Excelência encontrou essas evidências que envolvia os irmãos Brazão nesses esquemas também de grilagem de terras ou atividades ilícitas, ou estava relacionada apenas
a delegacias de homicídio, a delegacia de homicídio especificamente? As minhas investigações, quando eu passei para a delegacia de homicídios, eu não consegui, na verdade, eu não vi nenhum homicídio praticado pelos irmãos. Agora, no que diz respeito à investigação da morte do Anderson e da Marielle, quem tem que responder isso, Vossa Excelência, é o próprio delegado Giniton. E eu queria aproveitar a senhora agora, por que eu escolhi o delegado Giniton para comandar as investigações? Ele já tinha trabalhado no caso da Patrícia Scioli lá, e tinha trabalhado em várias execuções lá na Baixada Fluminense. Vou lhe explicar, se Vossa Excelência me permite. Primeiro, ele foi um delegado importantíssimo na investigação da morte da juíza, lá no Rio de Janeiro. Ele participou ativamente. O Marcos, que é o comissário, participou efetivamente. Marquinhos DH, que também foi indiciado e está com medida O restritiva. doutor Giniton tem quase 1000 locais de homicídio. Ele foi delegado assistente, ele foi delegado titular. Então ele era completo. Naquele momento é o delegado mais completo para investigar. Por isso que eu coloquei ele lá, Excelência. Vossa Excelência, mais uma vez falou que os irmãos Brazão, eles eram investigados. O senhor poderia detalhar por que eles eram investigados? Sim, Excelência, mas eu vou lhe falar, vou repetir para a senhora. Então, ela tá insistindo nessa pergunta e ele ainda não respondeu, né? Ele respondeu mais ou menos assim, de forma mais velada, de que isso era trampo do Giniton. Eu era, na época, chefe de polícia. Quem comandava as investigações, é o delegado Giniton Lage. Eu não posso chegar nessa miúça porque eu não influenciei, nunca influenciei em qualquer tipo de investigação. Muito menos essa. Era uma das coisas que eu mais queria, era poder apresentar quem matou a Anderson e Marielle. E apresentei. Com base na sua afirmação, senhor Rivaldo, quais eram os crimes que os irmãos Brazão eram investigados? Com base na sua afirmação. Não, mas o que eu sei é que a investigação, dita pelo meu advogado, que a investigação pediu a quebra do sigilo deles. E, consequentemente, ele estava sendo investigado. Foi isso que eu falei. Mas por que a quebra de sigilo? Por que a investigação? Qual era o crime do qual os irmãos Brazão estavam sendo investigados? Olha, se existia uma investigação pelo homicídio, alguma coisa o delegado deve ter visto para fazer isso. Cara, ela tá insistindo na pergunta porque ela não tá conseguindo entender como o chefe de polícia no crime mais importante da década, talvez dos últimos 20 anos, não tinha noção e não sabia dos detalhes dos vários segmentos investigativos, sendo que o Rivaldo se encontrava com a família da Marielle e tal. Ela tá insistindo nessa questão porque ela quer tirar dele por que os Brazões foram descartados como suspeitos do crime. Não somente ele, mas quase que todos os vereadores foram investigados. Senhor Rivaldo, na terceira pergunta feita ali para o senhor respondeu que tinha algumas investigações que não tinham a ver com o crime de homicídio. Quais crimes eram esses? Quais investigações eram esses relacionados aos irmãos Brazão? Tá vendo? Ela tá insistindo porque ela quer que ele diga, pela própria boca dele, o que ele sabia que estava sendo investigado e por que não foi para frente. Excelência, eu não me recordo de ter falado isso não, mas o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando é da investigação da morte da vereadora Marielle do motorista Anderson, que foi feita pela Polícia Civil, elogiada reconhecidamente pelo STJ como excelente trabalho. E mais, hein? O STJ, Excelência, disse
que eu sequer participei da investigação. Sabe onde está escrito isso, Excelência? No IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, número 24, que eu nem participei da investigação e estou no presídio federal. Olha, eu vou falar pra você, com essas falas aí, a responsabilidade, acredito que vai ficar tudo em cima do Geniton, cara. Vossa Excelência tem conhecimento de qualquer tentativa do deputado Chiquinho Brazão de interferir ou obstruir a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes? Olha, Excelência, vou dizer uma coisa. O Geniton, delegado Geniton, que investigou e prendeu, impossível alguém tentar fazer qualquer coisa com ele. Porque ele é corajoso e ele escreve bem. E ele não admitiria, em hipótese alguma, qualquer pessoa, seja qualquer pessoa. Demonstrando aí o laço de confiança que ele tinha com o Geniton a hora que ele nomeou o Geniton como delegado. Realmente o Geniton foi muito importante lá na investigação da Patrícia Scioli. O senhor poderia detalhar quais foram as ações tomadas pela sua equipe para assegurar que a investigação sobre o caso do assassinato da Marielle Franco fosse conduzida de maneira imparcial e justa, apesar das pressões políticas? A primeira atitude que eu tomei foi colocar o delegado Geniton, que ele é corajoso e ele buscou a verdade. Tanto é que buscou a verdade que ele prendeu o Rony Lessa com provas técnicas. Então, a primeira foi essa, colocar o Geniton lá. E falar para ele que se qualquer coisa, que ele falasse com a gente, para não admitir qualquer tipo de influência. Durante a sua investigação, o senhor encontrou algum tipo de evidência robusta ou simples que trouxesse Chiquinho Brazão como envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson? Excelência, mais uma vez, nesse momento, eu sou o chefe de polícia. Sou o chefe de polícia, estou lá em cima. O Geniton está lá embaixo investigando. Além do Geniton, tem mais 170 delegacias. 170 delegacias. 170. Quem tem que responder isso é o delegado Geniton. E ele, no momento, ele vai responder. A senhora podia convidá-lo para ele vir aqui para falar também. Ih, já tá ficando irritado. Senhor Rivaldo, quais foram suas principais conclusões e da sua equipe sobre a relação dos irmãos Brazão e figuras chaves dentro da milícia do Rio de Janeiro? Ela tá insistindo da pergunta. Na minha investigação, eu não investiguei. Quem investigou foi o delegado Geniton. Então, ele é que tem que responder essa pergunta. Ele é que tem. Quais foram os motivos pelos quais ele pediu a quebra, quais foram os motivos pelos quais ele ouviu. Ele é que tem que responder, não sou eu. Vossa Excelência tinha conhecimento de um relatório produzido pela Inteligência da Intervenção do Militar no Rio à época, que incluía as investigações detalhadas sobre narcotráfico, milícia, situação fundiária desses grupos e também a investigação do assassinato da Marielle Franco? Não tinha não, Excelência. Não sei disso não. Vossa Excelência sabe informar se esse relatório foi oficialmente enviado para a Polícia Civil do Rio de Janeiro? Não, eu não tenho esse conhecimento não, Excelência. Por acaso você sabe informar se esse relatório, que foi solicitado pela intervenção do Rio de Janeiro, ele pode ser encontrado, ou qual foi o destino dele devido à produção, já que o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar? Não sei, Excelência. Desconheço. Quais foram as principais motivações da Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro para posicionar contra a sua indicação para a chefia da Polícia Civil? Não.
Ele tá falando do relatório que vi que o Rivaldo não seria adequado, né? Eu não sei quem. Tem que perguntar ao secretário de segurança à época. Não sei. Ele não me falou. A única coisa que ele me disse foi que a minha escolha foi uma escolha técnica. Ponto. Ele falou isso pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Talvez os caras que fossem mais... Lógico, pelo amor de Deus, eu não tô desconsiderando a deputada, né? Eu também não sei o trabalho dela. Mas talvez os caras que fossem mais interessante de poder interrogar o Rivaldo Barbosa são os caras que estão no Senado. Que é o senador lá, o Alessandro, e o Contarato. Porque são dois delegados também, e eu acredito que eles fariam um embate muito diferente com o Rivaldo Barbosa. Mas eles estão no Senado, não é na Câmara dos Deputados que tá fazendo a comissão, que faz parte da comissão. Por que eu tô falando isso? Porque ela é uma política e ele é um delegado com ampla experiência interrogatória de pessoas que executam outras pessoas. Então é muito difícil você conseguir fazer um interrogatório ali e tirar coisas do Rivaldo Barbosa. E aparentemente ele tá tentando se defender aqui também, né? Porque, como ele disse, ele não pôde falar, né? Segundo ele. Inteligência não indicaria o senhor para a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Olha, pelo que eu soube, sim. Pelo que eu soube, sim. Vossa Excelência pode comentar sobre... Excelência, eu só não sei quais foram os motivos. Porque se houvesse motivos robustos, com certeza o secretário de Segurança à época não teria me colocado. Entendeu? Vossa Excelência pode comentar sobre as alegações... Um minutinho, senhor Rivaldo, que eu acho que dá para o senhor responder a mensagem, toda a formulação da pergunta, que eu acredito que ajuda, inclusive, na elaboração da resposta do senhor. A Vossa Excelência pode comentar sobre as alegações de elementos da Polícia Federal que sugerem que a sua nomeação foi influenciada pelo senhor Domingos Brazão? Existem evidências concretas que sustenta essa alegação? Eu acredito que não. Em razão até daquele momento que existia em que o governo era Michel Temer e o general... o Braga Neto que era. Eu tenho certeza que ele não sofreria qualquer tipo de influência de qualquer outra pessoa. O governador do Rio de Janeiro na época, na verdade não era mais governador, era interventor, era o Braga Neto, e aí o Richard Nunes cuidava dessa parte da segurança pública, né? Até porque, Excelência, eu em toda a minha carreira, em 20 anos, eu não tive nenhum contato, eu nunca precisei, com todo respeito à classe política, de me socorrer do político para qualquer cargo. Eu tenho 18 lotações lá na Polícia Civil. Eu sempre fui convidado, eu nunca pedi para ir para qualquer lugar, ou ninguém me indicou para ir para qualquer lugar. Então, o senhor afirma que sua nomeação não foi influenciada por Domingos Brazão à época, tendo mesmo as alegações contrárias da Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro? Eu confirmo, até porque eu nunca tive contato com os irmãos Brazão. Se o relatório foi enviado para a Polícia Civil, quais foram as subsequentes decisões tomadas pela Polícia Civil à época, que estava sob intervenção militar, contidas em relatórios que possuía figuras públicas, grupos políticos envolvidos em séries de investigações envolvendo milícias, ações territoriais? Eu não tenho conhecimento desse relatório, Excelência. Se esse relatório foi para a Subsecretaria de Inteligência, lá, porque a Subsecretaria de Inteligência é acima da Polícia Civil, entendeu? Então, o senhor não sabe informar por que esses relatórios não foram encaminhados para a Polícia Civil do Rio? Não, eu não sei se eles foram encaminhados. Eu não sei. Senhor Rivaldo, qual seria o motivo concreto do deputado Chiquinho Brazão te colocar como uma das testemunhas de defesa dele? Excelência, eu não faço a mínima ideia.
Mas eu só aceitei porque no dia que foram me ouvir aqui, mesmo o Supremo Tribunal Federal determinando que me ouvisse logo após a minha condução, eu tinha essa possibilidade de falar ao público em geral a minha indignação. Eu estou indignado aqui, eu já perdi 15 quilos, e a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa. Senhor Rivaldo, quais foram as principais conclusões da sua equipe em relação ao caso Marielle Franco e Anderson? A conclusão máxima foi que o delegado Giniton Lages, com um trabalho técnico, prendeu o Rony Lessa e ele está preso. Por que Marielle Franco foi assassinada? O que as suas investigações apontam? Ora, eu não sei por que ela foi assassinada. Quem tem que responder isso é o delegado que investigou. Ó, eu queria aproveitar aqui a pergunta direta no que diz respeito à Marielle. Se a senhora me permite falar com a meu contato com ela, a senhora me permite? Vou chegar nessa pergunta. Ah, tá bom. Meu Deus, gente, como gente que tem dinheiro, poder é tratado bem no nosso país, né, cara? Nossa. Se o senhor puder responder... Assim, né, não tô falando o caso, o cara já perdeu 15 quilos, tá numa penitenciária federal que é bruto e tal. Tô falando de tratamento de palavras mesmo, de cidadania, né? É muito doido isso, né, rapaziada? Por que prendeu o Rony Lessa? Somente pelo fato dele ser assassino ou por que não responder o porquê que Marielle foi assassinada? Ora, eu até agora, eu estou aqui preso por ter um mandante. E a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado. Isso está muito estranho. Está muito estranho porque existe a fala do Rony Lessa e existem outras linhas de investigação que foram desprezadas. Entendeu? Foram totalmente desprezadas. Agora, a motivação... Agora, uma coisa eu sei, que quem matou foi o Rony Lessa. Rivaldo, só mais uma vez aqui, para a gente poder já indo para os encaminhamentos. Né? A Subsecretaria de Inteligência do Rio de Janeiro, ela se posicionou contrária à sua indicação da Polícia Civil. Alguns elementos sugerem que sua nomeação foi influenciada pelo Domingos Brazão. Qual a sua relação com os irmãos Brazão? Eu vou falar... Isso é só para constar em ata. Ele já respondeu que não tem relação alguma, mas para constar na ata. Tirar o óculos, vou falar para Vossa Excelência. Desde o dia 31 de maio de 1969, eu nunca tive qualquer relação com os irmãos Brazão. Nunca tive nenhuma relação com eles. Eu nunca tive. Eu não existo para eles e não existe para mim. É isso. E o que o senhor poderia ajudar a Comissão de Ética aqui a elaborar a não cassação do deputado Chiquinho Brazão a essa Comissão de Ética? Não entendi, Excelência. O que o seu depoimento poderia ajudar a não cassação do deputado Chiquinho Brazão a este Comitê de Ética? A essa Comissão de Ética? Eu não tenho nenhum vínculo com ele. Eu aceitei também para poder me defender junto aos senhores e à opinião pública, porque eu não tive essa possibilidade quando me ouviram aqui na Polícia Federal. O senhor acha que o parlamentar, deputado Chiquinho Brazão, ele é um parlamentar sério dentro das suas atribuições? Não só aqui na Câmara, mas também no município do Rio de Janeiro, onde ele foi vereador? Excelência, como eu acabei de falar para a senhora, eu não tenho nenhum contato com ele. Eu não existo para eles não existem para mim. É isso.
porque isso eu não tenho que fazer juízo de valor. O que eu tenho que fazer é o meu juízo. Eu estou aqui preso há 4 meses, quase 4 meses, e a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que efetivamente prendeu o Rony Lessa. Se fosse o delegado mesmo ali interrogando ele nesse momento, ele iria falar: olha, doutor, segura teu cliente aí, porque ele tá falando, tá gritando demais. Mas não é assim também, né? Tipo assim, o cara tem o direito de defesa dele, ele está inconformado, né, velho? O cara tá inconformado e, enfim, tá preso pelo crime, né? Ele tá tentando se defender também. Senhor Rivaldo, então o senhor fala que dentro desse depoimento aqui, como testemunha de defesa do Chiquinho Brazão, qual seria a sua maior contribuição nesse espaço de defesa do deputado Chiquinho Brazão? Eu quero dizer para Vossa Excelência, para a senhora e para quem está nos ouvindo, eu não tenho qualquer vínculo, nada, não tenho nada com relação a eles, eu não tenho nada. Olha, inclusive, Excelência, eu dei meu celular, meu telefone, tudo para eles, tudo. E não acharam nada, e não vai achar porque eu não tenho contato com eles. Eu não existo contato com eles, eu não tenho contato com essas pessoas. Muito obrigada, senhor Rivaldo. Está concluída as perguntas, senhor presidente. Agradeço, deputada Jaque. Registro a presença no recinto do doutor Felipe Daleprani, advogado do delegado Rivaldo, e passo a palavra ao deputado Chiquinho Brazão, se assim o desejar, aos seus advogados, para inquirir sua testemunha. Bom, é isso, galera. Vocês viram aí o interrogatório do Rivaldo Barbosa e basicamente o que ele fez ali foi se defender e aparecer em público para fazer essa defesa. Tem ainda mais vídeos, né? Tem o Chico Alencar perguntando tudo que é do pessoal, já é um pouco mais articulado nas questões, porque ele realmente conheceu a Marielle profundamente, era o partido tá todo envolvido com isso daí já faz tempo, né? Mas ficou aí esse interrogatório. Parabéns à deputada que perguntou, ao deputado aí também que está, enfim, organizando esse comissão de ética, porque foi bastante respeitosa, né? A gente não vê isso todo dia nas delegacias e nos fóruns do Brasil, certo? Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos junto com a gente produzir mais e melhor. Um forte abraço, fui, valeu, até uma próxima.